Olá, concurseiros e amantes do direito. Nossa Rapidinha Jurídica apresenta uma série especial chamada Semana do Direito Penal. Serão 5 episódios apresentando 5 categorias de crimes previstas no Código Penal brasileiro. No primeiro episódio falaremos sobre os crimes contra a vida, no segundo, os crimes contra a honra, no terceiro, os crimes contra o patrimônio, no quarto, os crimes contra a dignidade sexual e no derradeiro, trataremos os crimes contra a administração pública. Eu sou o Claudeci Santos. Bem-vindos à nossa Rapidinha Jurídica. Neste segundo episódio falaremos sobre a categoria Crimes contra a Honra, previstos entre os artigos 138 a 145 do Código Penal. Categoria de crime é a divisão que o Código Penal faz conforme o bem jurídico tutelado. E o que seria um bem jurídico? Segundo a lição do mestre Mirabete, é aquele bem-interesse protegido pela lei penal que é indispensável ou satisfaz a necessidade humana ou os interesses sociais, como a vida, patrimônio, a dignidade sexual, dentre outros. Os crimes contra a honra são apenas 3: a calúnia, a difamação e a injúria. Calúnia. A calúnia está prevista no artigo 138 do Código Penal e diz que é crime caluniar alguém imputando-lhe falsamente fato definido como crime. A pena prevista é de detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Trata-se de um crime comum que pode ser praticado por qualquer indivíduo caracterizado pela imputação falsa de fato definido como crime tipificado no ordenamento penal brasileiro. O agente delituoso objetiva diminuir a vítima perante a sociedade em que ele está inserido, imputando-lhe de forma falsa, mentirosa, caluniosa, a prática de conduta que a lei considera crime. Como elemento especial do tipo penal, o agente criminoso deve ter consciência que é falsa a sua afirmação. Vale lembrar que a pejoração não é calúnia. Exemplos de pejorações: ladrão, assassino, traficante. Comete o mesmo crime aquela pessoa que, sabendo falsa a imputação, a propala ou divulga. Dentre os crimes contra a honra, a calúnia é o único crime punível se ela for cometida contra os mortos. Difamação. O crime de difamação está previsto no artigo 139 do Código Penal e diz que é crime difamar alguém imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação. Trata-se de um crime comum que pode ser praticado por qualquer pessoa, caracterizado pela vontade de imputar fato ofensivo e desonroso ou algo que afete sua honra social, desde que não esteja tipificado como crime em nosso ordenamento jurídico. O objetivo é o mesmo da calúnia, a diferença é que não interessa se é verdade ou mentira aquilo que está sendo afirmado. A consumação do crime se dá quando um terceiro tem conhecimento daquilo que é alegado pelo agente criminoso, não sendo admitida, portanto, a modalidade tentada. Um exemplo clássico de difamação é quando um indivíduo chama o outro de corno. A pena prevista é de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Injúria. A injúria está prevista no artigo 140 do Código Penal e diz que é crime injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro. Trata-se de um crime comum, que pode ser praticado por qualquer indivíduo caracterizado pela vontade de ofender a sua honra subjetiva, atingindo seus atributos morais ou físicos, intelectuais, sociais, cuja execução pode se dar de forma livre. A pena prevista para sua espécie simples é de detenção de 1 a 6 meses ou multa. A injúria qualificada se dá em 2 hipóteses. A injúria real, que é aquela praticada com violência ou vias de fato, que por sua natureza ou pelo meio empregado é considerada aviltante, como atirar excrementos, cuspir na vítima, etc. As penas aplicáveis são de detenção de 3 meses a 1 ano e multa, além da pena correspondente à violência. A segunda hipótese qualificadora é a injúria qualificada pelo preconceito, que se dá na utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião, origem ou à condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência para menosprezar, discriminar ou humilhar a vítima. As penas previstas são de reclusão de 1 a 3 anos e multa. Existem 2 hipóteses de perdão judicial. Primeira, quando o ofendido de forma reprovável provocou diretamente a injúria. E segundo, quando há retorção imediata por parte da vítima consistente em outra injúria. Os crimes contra a honra, calúnia, difamação e injúria, possuem 2 causas de aumento comuns, ou seja, aplicável a todos eles. Primeira, aumenta-se a pena de 1/3 se quaisquer dos crimes for cometido contra o presidente da República, contra chefe de governo estrangeiro, contra funcionário público em razão de suas funções, ou se for cometida na presença de várias pessoas ou por meio que facilite a sua divulgação, pela internet, por exemplo. Segunda, a pena é aplicada em dobro se o crime é cometido mediante paga ou promessa de recompensa. No caso apenas da calúnia e da difamação, a pena também é majorada em 1/3 se um desses 2 crimes for cometido contra pessoa maior de 60 anos ou portadora de deficiência. A injúria ou a difamação são excluídas se a ofensa foi rogada em juízo na discussão de causa pela parte ou por seu procurador, a chamada imunidade judiciária.
Também é causa de exclusão se tratasse de opinião desfavorável de crítica literária, artística ou científica, conhecido como imunidade da crítica, salvo quando inequívoca a intenção de injuriar ou difamar. Ou ainda, em conceito desfavorável emitido por funcionário público em apreciação ou informação que preste do cumprimento de dever do ofício. O agente delituoso dos crimes de calúnia ou difamação poderá apresentar retratação antes da prolação da sentença, se desdizendo, declarando que errou e retirando o que disse do ofendido, situação em que haverá extinção da punibilidade, não respondendo, portanto, pelo crime. Os crimes contra a honra são de ação penal privada, de modo que se procedem mediante queixa do ofendido, exceto nos casos de injúria consistente em vias de fato ou injúria real, se resultar em lesão corporal, que se dará por meio de ação penal pública incondicionada. Procede-se mediante requisição do ministro da Justiça se a ofensa se der contra o presidente da República ou chefe de governo estrangeiro, e se procede mediante representação do ofendido se ela se der contra o funcionário público ou nos casos da injúria qualificada pelo preconceito. Devido às penas previstas para o delito serem iguais ou inferiores a 2 anos, o processamento das demandas que versem sobre estes crimes se darão, em regra, no Juizado Especial Civil e Criminal, onde o ofensor gozará de todas as benesses da Lei 9.099 de 95, lei que estudaremos em uma próxima oportunidade. E assim encerramos nossa Rapidinha Jurídica, agradecendo a todos que nos seguiram até aqui. Sigam-nos no Instagram e se inscrevam em nosso canal do YouTube para que possam ficar informados das próximas postagens. Até mais!